Imagine que você já atingiu o sucesso que tanto almeja. Como seria o seu dia a dia? Que tipo de decisões você tomaria com total segurança, sabendo que tudo se alinha a seu favor? A chave para iniciar essa transformação reside em agir como se a vitória já fosse sua. Esse mindset não é apenas uma ilusão, mas um poderoso catalisador que o impulsiona para fora da inércia e da dúvida. Essa atitude é um portal para um novo patamar de existência. Pessoas que visualizam a felicidade como algo inevitável se movem com uma confiança inabalável, superando obstáculos com resiliência. Em contrapartida, aqueles que se fixam na possibilidade do fracasso tendem a desistir diante do primeiro desafio, mesmo possuindo todas as ferramentas internas para triunfar. A essência deste material é justamente essa: a arte de agir. Compreender como a ação consciente remodela sua maneira de pensar é o primeiro passo para alinhar tudo a seu favor. Comece agora mesmo, superando a primeira barreira, a inércia. Deixe um comentário afirmando seu compromisso com a ação. Hoje começo a agir. A mudança genuína nasce da iniciativa, não da espera. Vamos começar pelo poder do foco consciente. Tudo aquilo em que você insiste, seja em ações ou pensamentos, se fortalece. Cada vez que o medo toma conta, que a autossabotagem sussurra, não sou capaz, ou isso não é para mim, seu cérebro assimila essa informação. Ele entende que essa é a rota principal, tornando-a cada vez mais fácil de ser acessada. Não se trata apenas de filosofia, mas de um princípio neurológico fundamental. Seu cérebro possui um mecanismo de atenção seletiva, o sistema reticular ativador ascendente, que atua como um filtro. Ele busca e confirma aquilo em que você mais foca e acredita. Em outras palavras, onde sua mente persiste, seu cérebro coopera. Imagine duas pessoas prestes a apresentar um treinamento importante. Uma se concentra no medo de falhar, a outra na certeza de que pode contribuir. A experiência de cada uma será drasticamente diferente, moldada pela forma como prepararam suas mentes. Epicteto, o grande filósofo estoico, nos lembra que não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Essa reação se inicia muito antes do evento, no que você pensa diariamente, nas suas crenças silenciosas e no que você decide nutrir com sua atenção. Mudar a direção do seu foco é o segredo para desvendar novas possibilidades. No próximo tópico vamos entender a influência do ambiente. Você só começa a acreditar que algo é realmente alcançável quando se distancia daquilo que o aprisiona. A mente se expande e se transforma ao ser exposta a referências novas, vivas, reais e acessíveis. Se a ideia de mudar de vida ainda parece utópica, talvez o desafio não esteja em suas capacidades, mas nas influências diárias que cercam você. Quando o convívio se limita a pessoas que pensam pequeno, qualquer aspiração que fuja do ordinário soa como um exagero. No entanto, ao se aproximar de quem já trilhou o caminho que você deseja percorrer, as metas antes distantes se tornam degraus tangíveis. A convivência não é sobre competição, mas sobre aprendizado e a oferta de evidências que o cérebro precisa para aceitar a mudança. Epicteto afirmava: frequentemente nos tornamos aquilo que contemplamos. Suas experiências diárias, o que você vê, ouve e com quem interage, moldam sua perspectiva de mundo e, consequentemente, a dimensão dos seus próximos passos. Não é necessário abandonar ninguém, mas escolher com mais propósito o que nutre sua mente. A mudança começa com a simples constatação: se foi possível para alguém, pode ser possível para mim também. A força da autoimagem será nossa próxima abordagem. Independentemente das opiniões alheias ou da validação externa, se internamente você se percebe como alguém limitado ou incapaz, suas decisões refletirão essa visão. É como tentar erguer um arranha-céu sobre uma base instável de areia. Mesmo com os melhores materiais, a estrutura não se sustenta. O talento e a preparação podem estar presentes, mas a crença de não merecimento leva à autossabotagem em momentos cruciais. A pessoa que se vê inferior em uma entrevista de emprego, por exemplo, fala baixo,
Evita o contato visual e minimiza suas próprias qualidades, transmitindo insegurança e perdendo a oportunidade. No entanto, a mesma pessoa, com o mesmo conhecimento, mas uma postura diferente, ereta, falando com clareza, transmitindo confiança, já altera completamente o cenário. Não se trata de uma falsidade, mas de uma escolha consciente de agir como alguém em crescimento. Epicteto ensinava: nenhuma coisa grande é criada de repente. Você não acordará transformado da noite para o dia, mas pode começar a agir hoje como alguém em progresso. Fingir, nesse contexto, não é mentir, mas antecipar a pessoa que você está se tornando, oferecendo à sua mente um novo modelo a seguir. Ao se levantar com presença, falar com firmeza e tratar-se com respeito, você sinaliza ao mundo que é maior do que qualquer crença limitante. Entenda agora o conceito de uma atitude vencedora. Pense em um ator antes de entrar no palco. Ele ainda não ouviu os aplausos nem sabe a recepção do público, mas já está imerso no personagem, respirando e movendo-se como se a peça fosse real. Da mesma forma, antes de alcançar seus objetivos, haja como se o caminho já estivesse em curso. Esse é o ponto de partida da verdadeira transformação. Nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginado com convicção. Ao começar a se comportar como a pessoa que você aspira a ser, seu cérebro assimila essa realidade, reprogramando sua forma de pensar, sentir e reagir. Essa reprogramação mental se inicia com um gesto simples: agir como se a vitória estivesse garantida, como se fosse apenas uma questão de tempo. Essa mentalidade transforma sua postura, seu tom de voz e sua energia. Um empreendedor que age com confiança mesmo sem resultados imediatos atrai interesse e respeito. As pessoas se conectam com quem acredita em si mesmo. Marco Aurélio afirmou: o que impede a ação avança a ação. A dúvida, o medo e o julgamento alheio podem ser o cenário perfeito para provar a si mesmo que você está pronto. A atitude precede o resultado. Não espere garantias da vida, dê o primeiro passo. Nosso próximo conceito é o discurso silencioso do corpo. Antes mesmo de qualquer palavra ser proferida, seu corpo já comunica uma mensagem ao mundo. Seu modo de andar, sentar e ocupar o espaço revela seu nível de autorrespeito, autoconfiança e determinação. Uma postura retraída, ombros caídos e voz baixa não são apenas sinais de insegurança, são também reforços dela. Ao se encolher externamente, você condiciona seu cérebro a se retrair internamente. Considere o oposto. Imagine-se saindo da casa dos seus sonhos, entrando no carro desejado, a caminho da reunião mais importante da sua vida, vestido com a roupa que mais o valoriza. Como você se portaria? Essa sensação pode ser evocada no presente. Levante-se, vista-se e se comporte como se já estivesse construindo esse futuro. A energia se altera e sua mente acompanha essa mudança, impactando a forma como os outros respondem e, mais crucialmente, como você se percebe. Seu cérebro está constantemente monitorando seu comportamento e ajustando sua autoimagem com base nele. Pequenos gestos como levantar a cabeça, fazer contato visual e falar com firmeza possuem um poder transformador, ensinando seu corpo a se sentir no controle. Epicteto declarou: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Dominar seu comportamento externo é um caminho para reconstruir sua força interior. Entenda agora o conceito da voz interior que transforma. Não espere desmoronar para começar a se tratar com dignidade. A maneira como você se comunica consigo mesmo molda sua autoconfiança, e muitos são seus piores inimigos. Deseja mudar? Então altere o tom. Comece a falar com você mesmo como falaria com a pessoa que mais ama, encorajando em vez de sabotar. O que você escuta internamente diariamente define a qualidade da sua vida. Chega de repetir frases como: sou péssimo. Nisso, não tem como. Nunca vou conseguir. Essas expressões aparentemente inofensivas se tornam a trilha sonora da sua mente. Seu cérebro não questiona a veracidade, apenas registra e responde. Repita uma mentira tempo suficiente e ela se transformará em crença,
Esse é o princípio da neuroplasticidade. Você repete, o cérebro acredita, você reforça, ele se adapta. Epicteto ensinava: a tua mente será da forma que tu a moldares. Moldar a mente exige reeducar a voz que reside em seu interior. Não se trata de autoajuda superficial, mas da ciência do comportamento. Seu cérebro responde ao tom que você emprega consigo mesmo. Se você se critica, ele aceita. Se você se lembra que está aprendendo, ele relaxa. Não é necessário ser indulgente. Apenas pare de se atacar. Pense como um treinador firme, mas justo, que corrige sem humilhar e direciona sem destruir. Neste novo tópico você vai entender o sacrifício como caminho para o sucesso. Aqueles que alcançaram o sucesso já pagaram o preço antes de colher a recompensa. Dormiram menos, recusaram convites e trocaram o caminho fácil pelo certo. Se você almeja essa realidade, comece a viver como se já estivesse nela. Treine seu corpo e mente com pequenas renúncias, escolhendo pagar o preço agora para evitar o custo maior do arrependimento depois. Se sua meta é a disciplina, acorde como alguém disciplinado mesmo com o chamado da cama. Se busca reconhecimento, estude, treine e repita mesmo sem plateia. Se anseia por liberdade no futuro, aprenda a gerenciar seu dinheiro, fazendo os cortes e ajustes que a maioria evita. Você não precisa esperar a conquista para agir como se já tivesse chegado. Pelo contrário, é ao agir como se que a transformação se inicia. Imagine um atleta. Ele não alcança medalhas apenas sonhando, mas treinando exaustivamente, abrindo mão do conforto. Ele age como campeão antes de se tornar um. Marco Aurélio dizia: o que for difícil de suportar, torna-se valioso ao ser superado. O sacrifício não é apenas uma renúncia, é uma declaração silenciosa da sua determinação. Ele não vem depois do sucesso, mas é o sucesso em construção. Se você chegou até aqui, está num momento chave do vídeo e vai saber a importância de libertar-se do julgamento alheio. Poucas coisas paralisam tanto quanto o medo do que os outros vão pensar. Você sabe o que quer fazer, o que precisa dizer, mas a simples ideia de levantar a voz já evoca olhares e críticas. Esse medo é sutil, ele não o impede à força, mas o convence com uma lógica distorcida. Não é o momento, vão achar um exagero, e se ninguém gostar? Assim, ideias, opiniões e talentos ficam guardados, e você começa a esquecer como é agir por conta própria. O receio de parecer forçado, diferente ou incompreendido é a taxa que se paga na transição para algo maior. Pessoas que alcançaram grandes feitos sentiram isso, mas persistiram, mais preocupadas em serem autênticas do que em agradar. O medo de ser um impostor é o pedágio de quem está em transição. Aceite-o e siga em frente. As pessoas sempre o julgarão, independentemente do que você faça. Então, por que não ser julgado por ser quem você realmente é, em vez de ser elogiado por viver aprisionado em versões que não o representam? Epicteto aconselhava: se quiseres ser bom, consente em parecer tolo. Aceite ser mal compreendido. No início, ser estranho, não agradar a todos. A liberdade floresce quando você para de pedir permissão para ser autêntico. E chegamos ao último ponto do vídeo de hoje: obstáculos como degraus. Todos desejam crescer, mas poucos estão dispostos a serem testados. A evolução, no entanto, não existe sem confronto. Quem almeja o crescimento precisa parar de fugir dos desafios, pois eles não são punições, mas convites à superação. A vida não perguntará se você está pronto. Ela simplesmente colocará um obstáculo em seu caminho e observará. Você recuará ou usará isso como uma oportunidade para se aprimorar? Diante da dificuldade, alguns desistem, vendo o obstáculo como uma ameaça pessoal. Outros respiram fundo, ajustam o foco e o encaram como um teste de resistência. Eles podem até errar, mas permanecem firmes. É essa postura que faz toda a diferença. Imagine uma maratona. A verdadeira prova não está na largada, mas na subida árdua que surge no meio do percurso.
separando quem veio para participar de quem veio para vencer. Marco Aurélio observou: Deus não te dá o que você quer. Ele te dá o que você precisa para crescer. E muitas vezes, o que você precisa é justamente aquilo que mais o tira da zona de conforto. Uma crítica, um plano que falha, uma situação desafiadora. A vida não está tentando derrubá-lo, mas sim revelá-lo. Não é o obstáculo que o paralisa, mas a forma como você o interpreta. Ao mudar essa interpretação, todo o restante se transforma. Repita agora: a vida não está contra mim, ela está me preparando.